Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Gurupadugacharya Varyamurupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Bhavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasana Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajyakacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva e a todo o Shirupanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Ou então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 4. Então, ontem nós lemos que há dois tipos de Vaishnava Dharmas que são, vamos dizer assim, corrompidos. É o Karma Vida, que é aquele que é misturado com Karma, e o Jnana Vida, o que é misturado com Jnana. Então, ontem nós lemos sobre Karma e hoje leremos sobre Jnana. Então, o Vaishnava Dharma corrompido ou alterado por Jnana é também muito difundido por toda a Índia. De acordo com essa escola de pensamento, a verdade suprema é incompreensível, né? É o incompreensível e todo penetrante Brahma. E para alcançar esse Nirvishesha Brahma, esse Brahma sem características, sem qualidades, devemos adorar Surya, Ganesha, Shakti, Shiva e Vishnu, os quais todos possuem formas, possuidores de formas. Isso é chamado de Panchopasana, né, Vaishnavas. Vaishnavas que adoram essas 5 entidades: Suryadeva, Ganesha, Shakti, que no caso é Durga, Shiva e Vishnu. Quando o nosso conhecimento se torna completo, nós podemos abandonar a adoração de algumas formas e alcançar então esse Nirvishesha Brahma de acordo com essa escola de pensamento. Então, ou seja, eles adoram essas deidades, adoram essas formas, porém essas formas não têm uma eternidade, elas não têm uma existência eterna em si. Elas são manifestações do Brahman, que é impessoal. Tá? Então, isso aqui confunde muita gente. Vocês entram em alguns templos, veem algumas pessoas fazendo adoração, né, de deidades e tudo mais, até mesmo de Vishnu, e você pensa, olha, ele é um Vaishnava de verdade.
Só que por trás, a motivação dele é completamente diferente. Ele vai abandonar aquela adoração tão logo ele alcance o que ele diz ser essa verdade suprema, que é o Brahman, e vai então desejar fundir-se no Brahman. Porque o próprio Vishnu, o próprio Shiva, Ganesha, etc., são manifestações do Brahman. Tá? Manifestações temporárias do Brahman para se comunicar com os nossos sentidos materiais, para se comunicar com o nosso falso ego. Mas na medida em que você alcança essa dimensão do Brahman, que no caso também é a tua própria alma, a alma é também Brahman, eles dizem Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, então você já não precisa mais dessas manifestações da forma, que são apelativas para os sentidos, porque você já chegou na realidade última, que é sem forma e sem atributos. Muitas pessoas aceitam esta doutrina e desrespeitam os Vaishnavas puros. Quando os seguidores do Panchopasana adoram Vishnu, eles recebem Diksha, fazem um puja e todas as demais atividades para Vishnu. Eles também podem, inclusive, adorar Radha e Krishna, mas ainda assim eles não seguem o Shuddha Vaishnava Dharma puro. O Shuddha Vaishnava Dharma, que surge quando eliminamos essas formas adulteradas, né, é o verdadeiro Vaishnava Dharma. Devido à influência da era de Kali, muitas pessoas não podem compreender o que é o Vaishnava Dharma puro e portanto, eles aceitam diferentes formas adulteradas como se fosse o Vaishnava Dharma puro. De acordo com o Srimad Bhagavatam, os seres humanos eles manifestam 3 diferentes tendências com relação à verdade absoluta. A tendência em relação ao Brahma, todo penetrante, o Brahma Pravriti. A tendência em relação ao Paramatma, no coração, né, de cada entidade, Paramatma Pravriti. E a tendência em relação à pessoa suprema, Bhagavan, ou Bhagavata Pravriti. Através do Brahma Pravriti, algumas pessoas conquistam o gosto, né, pelo indefinido, pelo que não tem forma, né, Nirvishesha Brahma, como o princípio último. O método que eles adotam para alcançar este estado indeterminado é conhecido como Panchopasana. Através do Paramatma Pravriti, algumas pessoas conquistam o gosto pela yoga, né, pelo princípio do yoga, que estabelece o contato com a forma sutil de Paramatma no coração. Os métodos que eles adotam para tentar alcançar o transe da absorção em Paramatma é conhecido como Karma Yoga e Astanga Yoga. Esta doutrina sustenta que o karma inclui uma iniciação, né, no canto dos Vishnu Mantras, a adoração de Vishnu, a meditação e outras práticas. Então, o Vaishnava Dharma adulterado com karma está presente neste sistema. Através do Bhagavata Pravriti, as divas que são afortunadas, elas conquistam o gosto pelo princípio de Bhakti, que busca obter o serviço à forma pura e pessoal de Bhagavan, Savishesha Bhagavat Swarupa, que possui todas as qualidades e atributos. Suas atividades, tais como adoração a Bhagavan, não são parte de Karma e Jnana, mas sim componentes de Shuddha Bhakti. O Vaishnava Dharma, que está de acordo com essa doutrina, é Shuddha Vaishnava Dharma. E isso é dito no Srimad Bhagavatam 1.2.11. Vadanti tattvata vida tattvam yagyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavamiti shabdate. Aqueles que conhecem a realidade absoluta descrevem-na como a substância última não dual, como a suprema verdade. Alguns sabem, alguns conhecem essa mesma Dvaya Jnana Tattva pelo nome de Brahma, alguns pelo nome de Paramatma e outros pelo nome de Bhagavan.
O Bhagavad Tattva é o Tattva Supremo e ele é a base de ambos, Brahman e Paramatma. Ou seja, Brahman e Paramatma existem, mas eles são um produto do Bhagavan, de Bhagavan. Eles dependem da existência de Bhagavan. Paramatma é uma expansão de Bhagavan no mundo material e o Brahman é apenas a refulgência que emana do corpo de Bhagavan. Eles não têm, é, eles não têm existência própria, independente. Tá? A devoção, não, perdão, as divas que então seguem este princípio são divas puras e têm uma inclinação para a Bhakti. A devoção a Sri Hari é celebrada pelos nomes de Shuddha Vaishnava Dharma, Nitya Dharma, Jaiva Dharma, que é a função constitucional da diva. Bhagavata Dharma, que é a religião de adoração à pessoa suprema. Paramartha Dharma, a religião que busca o benefício máximo, último, né, ou mais elevado. E Paradharma, ou seja, a função suprema. Todos os tipos de Dharma que surgem de tendências em relação a Brahma e Paramatma são Naimitic e não são Nitya, ou seja, eles são temporários. Tá? Isso é muito importante entender. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Vamos ver se ele vai aqui explicar com mais detalhes, senão eu dou uma esclarecida a mais. O cultivo do Nirvishesha Brahma é motivado por um propósito material, né, nimitta, e portanto é também naimítica, not nitya, não nitya. Quando a diva está ansiosa por obter, vamos dizer assim, a liberdade, né, do condicionamento material, esse estado de emprisionamento se torna então a causa, né, que o impele, né, a adotar este Naimitic Dharma, né, que é o quê? De buscar por esse estado no qual todas as qualidades materiais são extinguidas. Essa busca é dita como sendo naimítica, temporária, porque ela é motivada por uma causa também material chamada de nimitta, nimitta karan, causa material. Portanto, o Dharma, pela busca do Brahman, também não é eterno. As divas que adotam o Dharma de buscar por Paramatma com o desejo de obter a felicidade do Samadhi, elas então se abrigam no Naimitic Dharma, motivados pelo ímpeto de um prazer material sutil. Portanto, Paramatma Dharma também não é eterno. Apenas a Bhagavata Dharma é eterno. Então, vou tentar explicar um pouco mais. Srila Gurudeva explica também a respeito disso. Por que a adoração a Paramatma é perigosa? Porque Paramatma ele não tem uma realidade no mundo transcendental, ele só existe no mundo material. Então, se você pensa em apenas meditar em Paramatma ou se unir a Paramatma, você corre o risco de justamente ficar preso numa realidade que é temporária. Porque quando o mundo material for destruído, né, não haverá mais Paramatma. Né? Quando a alma, por exemplo, alcança a liberação, já não existe mais Paramatma. Né? Então, Paramatma não é uma realidade eterna, portanto, ele não leva à transcendência. Ele é, em si, transcendental, o que é diferente. Com certeza, Paramatma é transcendental, ele é uma expansão de Bhagavan. Ele está além das influências do mundo material. Ele é transcendental, porém, ele não tem uma realidade eterna. Então, ele não permite que você viva lá para sempre, ou que você medite nele para sempre. Tá? E o Brahman, a mesma coisa. Por quê? Uma vez alcançado o Brahman, a alma ela fica naquela contemplação do Brahman, né? Que não tem nenhuma qualidade, nenhuma atividade, absolutamente nada. É simplesmente vamos dizer assim, um mar de luz.
mas porque a alma ela traz em si uma necessidade de servir, afinal de contas ela foi feita à imagem e semelhança de Krishna, ela se sente de uma forma ou de outra novamente impelida a buscar por essa natureza eterna que é a individualidade dela, no sentido de que ela tem a capacidade de prestar serviço ao Senhor Supremo de maneira diferenciada, ou seja, ela não é o Senhor Supremo. E essa identidade dela é eterna, ela não perde essa individualidade dela. Então, mais cedo ou mais tarde, aqueles que chegaram lá no Brahman serão novamente provocados, de uma forma ou de outra, a buscar pelo serviço devocional, porque eles vão, uma vez saindo daquele transe, eles novamente se percebem como uma entidade individual e separada daquele Brahman com o qual eles acharam que estavam fundidos ou que se tornaram. Mas aquilo é apenas um efeito da meditação, do samadhi. A palavra samadhi significa o quê? Mesma consciência. É quando você e o seu objeto de meditação se tornam um e você já não diferencia mais, né, o observador do observado. Então o objeto e o observador se tornam a mesma coisa. Então aquele que medita constantemente no Brahman corre esse risco de condicionar a mente a se identificar com o Brahman e a espelhar o Brahman. Quando ela espelha o Brahman, o que acontece? Automaticamente ela acha que ela é o Brahman, né? Só que uma hora essa ilusão acaba, né? Por quê? Porque há uma necessidade dentro da alma de manifestar a devoção pelo Supremo, né? Muito bem, vamos dar sequência aqui. Ao ouvir isso, Lahiri Mahashoy disse: "Ô Mahashoy", para o outro, né, que era o Vaishnava Dasa. "Ô Mahashoy, por favor, me instrua sobre o Shuddha Vaishnava Dharma. Eu estou me abrigando nos seus pés de lótus, na minha idade avançada, na minha idade senil. Por favor, me aceite. Eu ouvi que se ah, recebemos Diksha anteriormente, né, de um guru desqualificado, nós devemos ser reiniciados e recebermos novas instruções quando encontramos um guru genuíno. E eu, então, estou ouvindo as suas instruções puras por vários dias, e a minha fé no Vaishnava Dharma despertou. Por favor, me instrua sobre o Vaishnava Dharma e então me purifique através da iniciação." Então Babaji Maharshi ficou um pouco desconcertado e respondeu: "Oh Maharshi, eu certamente estou instruindo, né, à medida da minha capacidade, né, na medida em que posso, mas eu não sou assim capaz de me tornar um Diksha Guru. No entanto, você pode agora receber as instruções sobre Shuddha Vaishnava Dharma." Então, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o Guru original do mundo inteiro, explicou que existem três princípios fundamentais no Vaishnava Dharma. O primeiro, Sambandha Tattva, conhecimento da nossa relação com Bhagavan. Abhideya Tattva, o processo através do qual a meta última é alcançada, e Prayojana, que é a meta última de Krishna Prema. Um Shuddha Vaishnava ou um Shuddha Bhakta é aquele que conhece esses três princípios e age de acordo com eles. O primeiro princípio, o Sambandha Tattva, inclui três tópicos separados. O primeiro tópico é o mundo material, Jara Jagat, ou a verdade fundamental a verdade fundamental acerca da potência que cria o que? A ilusão, Mayika Tattva, ou seja, em relação a Maya. Né? O segundo tópico são as entidades vivas, ou a verdade fundamental acerca das entidades que predominam, né, predominantes, né, ou Adina Tattva. E o terceiro tópico é a Bhagavan, ou o que?
a verdade fundamental sobre a entidade que predomina, né? Ou seja, Prabhu Tattva. Então a diva ela é predominada, ou seja, ela é dominada, né? Ela é desfrutada, enquanto que Bhagavan é aquele que desfruta, aquele que predomina. Bhagavan é apenas um, não dois ou três, e ele é dotado de todas as potências. Ele é todo atrativo. Ele é o abrigo exclusivo da opulência e da doçura, e ele é o único abrigo para todas as divas. Embora ele seja o único abrigo de Maya para todas as divas, ainda assim ele está completamente independente e existe em sua própria forma suprema e independente, que é de uma beleza incomparável. A refulgência dos seus membros irradiam com grande distância, manifestando-se como Nirvishesha Brahma, através da sua potência divina conhecida como Aishi Shakti. Ele manifesta as divas do mundo material e então entra dentro do mundo como Paramatma, que é a sua expansão parcial. Essa é a verdade fundamental sobre Ishvara, o controlador supremo, ou Paramatma, a super-alma que reside dentro de todos. Na região Vaikunta do céu espiritual, muito além do universo material, ele se manifesta como Narayana. Sua característica de suprema é de opulência e de majestade supremas. Em Goloka Vrindavana, o qual está além de Vaikunta, ele se manifesta como Gopijana Vallabha Shri Krishna Chandra, e suas características são de doçura suprema. Seus muitos tipos de expansões, como manifestações idênticas, prakasha, e de formas de passatempo, vilasa, são eternas e ilimitadas. Nada e ninguém pode ser comparado a ele. O que dirá de ser superior a ele? A sua manifestação idêntica e formas de passatempo, prakasha e vilasa, são manifestadas por sua potência superior, conhecida como Parashakti. Esta Parashakti manifesta a sua proeza, né, em diferentes maneiras, dentre as quais apenas 3 são conhecidas para as divas. A primeira é a potência interna Chit Vikrama, que faz os arranjos dos passatempos transcendentais de Sri Hari e tudo mais relacionados a eles. A segunda é a potência marginal Diva Vikrama, ou Tatashta Vikrama, que manifesta e mantém inumeráveis divas. E o terceiro é a potência que cria a ilusão Maya Vikrama, que cria o tempo material, atividades materiais e todos os objetos sem substância deste mundo. Sambandha Tattva significa a relação com Ishvara, a relação entre Ishvara e as divas, a relação entre as divas e a matéria, né? E também da matéria com Ishvara. E a relação de Ishvara com as divas. Então você tem esse triângulo, né, de relação entre esses 3 princípios, que é Bhagavan, ou seja, Ishvara, Diva e Maya. Tá? Aí ele explicou mais 3 princípios, que são Sambandha, Abhideya e Prayodhana. Tá? Então, Sambandha Tota significa qual é a relação que existe entre essas três entidades, né? Que é Bhagavan, Maya e a Diva. Então, a relação da Diva com Bhagavan, da Diva com Maya, e a relação de Bhagavan com Maya e de Bhagavan com a Diva. Tá?
Aquele que entende Sambandha Tattva completamente está situado em Sambandha Jnana. E aquele que não tem Sambandha Jnana não pode ser um Vaishnava puro, de modo algum. Então Lahiri Mahashoy disse: eu ouvi de alguns Vaishnavas que alguém é um Vaishnava de verdade apenas se ele experimenta o caminho da devoção através de bhava, ou das emoções espirituais. Então, não há nenhum tipo de. Não há nenhuma necessidade para conhecimento, filosófico. O quanto disso é uma verdade? Ele pergunta. Até agora eu simplesmente tentei invocar emoções através do canto de Harinama Sankirtana, mas eu tampouco fiz nenhum esforço para entender Sambandha Jnana. Então, lembrando que o Lahiri Mahashoy era aquele músico, né, que se expressava muito bem, talentoso e atraía muitas audiências, mas os Vaishnavas puros eles têm muitas ressalvas com esse tipo de cantores, profissionais. No entanto, porque ele, mesmo que sejam devotos, mas porque o Lahiri Mahashoy teve contato com Vaishnavas puros, ele foi tocado. E aí automaticamente ele está agora buscando e fazendo inclusive uma reflexão, uma análise sobre, né, o que ele fez até hoje, né, enfim, tudo que ele viveu, né, e está agora querendo reciclar o seu conhecimento e quem sabe entrar no caminho correto. Ele já até pediu aqui iniciação para o Vaishnava Dasa, né? Mas vamos ver. Muito bem, então ele disse, olha, até agora eu não me interessei muito por filosofia, eu simplesmente buscava cantar e desenvolver essa emoção. Só que isso tem um problema, né? As nossas emoções elas não são puras. Enquanto nós estivermos apegados ao mundo material, estivermos manifestando anartas no nosso coração, as nossas emoções não serão puras, não vão refletir uma realidade espiritual. Então, portanto, elas não são confiáveis. Então, o que fazer? Muita gente diz, eu simplesmente amo Krishna, por que eu preciso seguir tantas regras? Né? É tudo tão burocrático. Na verdade, se você amasse Krishna de fato, né, o que aconteceria? Você automaticamente abdicaria do seu próprio desfrute para o prazer de Krishna, e o prazer de Krishna está na prática espiritual tal como os nossos mestres prescreveram. Então é necessário seguir regras, é necessário seguir rituais, é necessário estudar. Por quê? Porque isso dá prazer para Krishna. Então, o quanto nós conseguimos abdicar do nosso próprio desfrute indica, né, o quanto nós amamos Krishna. Esse é o termômetro. Então não é simplesmente você dizer, eu não vou seguir nada porque eu amo Krishna. Não. Porque Krishna, quando manifesta os Vedas, ele manifesta várias instruções. E se você não segue isso, é porque você de fato não ama Krishna. Tem muitos Vaishnavas que comem peixe, que comem galinha, que comem carne, são Vaishnavas. E dizem, por que eu preciso parar de comer carne? Eu amo Krishna, eu canto os santos nomes, não há nenhuma restrição para cantar os santos nomes. Os santos nomes não requerem nenhum tipo de regras e regulações, por que eu tenho que deixar de comer carne? Né? Isso existe na Índia, principalmente na Bengala, na Orissa. Tá? Mas está certo? Não está certo. Obviamente não está certo. Por quê? Porque lá nos Shastras, Krishna instrui que nós não devemos comer carne. Então, seguir uma ordem de Krishna é Bhakti. Krishna, por exemplo, deu a ordem para nós seguirmos Ekadashi. E aí, essa pessoa diz, mas por que eu vou seguir Ekadashi? No dia de Ekadashi eu vou tomar prachada, né? E eu tenho que oferecer grãos para minha deidade, por que eu não vou honrar grãos? Né? Por que eu preciso deixar de comer grão? O que a minha bhakti tem a ver com deixar de comer ou não grãos? Tem a ver porque é uma ordem de Krishna. É simples assim. Não tem muito que buscar fundamentos científicos, filosóficos, né? Nada disso. É uma ordem de Krishna, ponto. Se você é um servo de Krishna,
você não questiona, você simplesmente segue. E o teu amor será medido por isso, o quanto você é capaz de seguir a ordem de Krishna. Quanto você é capaz de seguir a ordem de Krishna em detrimento do seu desfrute sensorial. Isso mede a sua devoção. Em consequência, você tem também o gosto pelo cantar dos santos nomes, porque quando você canta os santos nomes, significa que se você tem gosto por cantar os santos nomes, significa que o teu gosto pelo desfrute material também está diminuindo. É proporcional. Então, esses dois sintomas você vai observar na pessoa. Tá certo? Muito bem. Vamos voltar aqui então. Então, Babaji diz: o fruto mais elevado, né, que os Vaishnavas podem alcançar é o desenvolvimento de Bhava, que é o que? O primeiro broto de Prema e é a base de todas as emoções transcendentais. No entanto, esse estado de Bhava deve ser puro. Aqueles que pensam que a meta mais elevada é se fundir, né, é fundir a sua identidade no Brahman, né, eles praticam o que? A emoção induzida, enquanto se ocupam na disciplina espiritual para alcançar a sua meta. No entanto, suas emoções e seus esforços não são Shuddha Bhava, não são Bhava pura, são meramente uma imitação. Até mesmo uma gota de Shuddha Bhava pode conceder, né, ou satisfazer o maior dos desejos das divas. Né? Mas a demonstração de emoções, né, por aqueles que são poluídos com Jnana, né, e tem como meta alcançar o nível Shesha Brahma, é uma grande calamidade para as divas. Os sentimentos devocionais das pessoas que sentem que elas são uma com o Brahman, né, é meramente uma enganação. Portanto, Sambandha Jnana é absolutamente essencial para os devotos puros, ou seja, é a base. Lahiri Mahashoy, então, perguntou com fé: existe alguma verdade mais elevada do que Brahman? Se Bhagavan é a origem de Brahman, por que então os Gyanis abandonam a busca do Brahman e se ocupam na adoração de Bhagavan? Babaji Mahashoy sorriu então e disse: Brahma, os quatro Kumaras, Shukadeva, Narada Muni, Mahadeva, né, e todos os líderes dos semideuses, né, todos se abrigaram exclusivamente nos pés de lótus de Bhagavan. Lahiri Mahashoy então levantou um questionamento. Bhagavan tem uma forma e, considerando que esta forma é limitada por considerações espaciais, né, como Bhagavan pode ser o abrigo de todos, né, e de limitadas, perdão, pode ser o abrigo do ilimitado e todo penetrante Brahma. Então, vamos dizer assim, tentar entender melhor. A pergunta dele é o seguinte: se Bhagavan existe dentro de um corpo limitado e o Brahman é onipresente, como que o Brahman pode ser fruto de uma coisa que é limitada? É uma boa pergunta. Vamos ver como será a resposta do Babaji Maharaj. Babaji Maharaj, então, removeu a dúvida dele, dizendo: no mundo material, uma entidade conhecida como céu é também ilimitada. Por que Brahma deveria ser considerado como mais importante, meramente porque ele é ilimitado? Bhagavan também é ilimitado, por virtude de sua potência, manifestada através da efulgência de seus membros. Ao mesmo tempo, ele possui a sua própria forma transcendental. Poderia qualquer outra entidade viva ser comparado a ele? Isso porque
Isso é devido à natureza sem paralelos que Bhagavan manifesta e por isso é superior ao princípio do Brahman. Sua forma transcendental é supremamente atrativa. E essa mesma forma é completa, né, completamente todo penetrante, onisciente, onipotente, ilimitadamente misericordiosa e supremamente bem-aventurada. Qual é a superior? A forma como isso, que é dotada de todas as qualidades, ou algo obscuro, né, que permeia a existência e que é desprovido de qualidades e potências, né, o que seria o Brahman. Na verdade, Brahman é apenas uma manifestação parcial e impessoal de Bhagavan. O aspecto pessoal e impessoal, ambos existem simultaneamente e em perfeita harmonia em Bhagavan. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, olha, a sua pergunta está equivocada. Por quê? Porque quando você diz que o Brahman é ilimitado, né, e não poderia surgir de algo que seja limitado, que é a forma física de Deus, Deus tem uma forma física. Né? Você olha, você tem um corpo, ele é físico, ele é limitado, ele é finito. E aí Babaji Maharaj diz o seguinte, não, a própria qualidade de Bhagavan de ser infinito é expressa através do Brahman. O Brahman não é uma entidade que compete com Bhagavan, porque na mente dos Mayavadis existe uma competição. Na mente dos Vaishnavas não existe uma competição entre as formas de Deus. O que existe é o quê? A configuração de uma realidade única. Então não tem como você pensar Bhagavan sem o Brahman e vice-versa. Da mesma forma, não tem como você pensar o Paramatma sem o Bhagavan e vice-versa. Tá? Então, o que é finito se torna infinito, porque afinal de contas Deus pode tudo, né? Então, aquela forma finita de Deus, ela se torna infinita através do próprio Brahman. Tá? Essa foi a resposta que Babaji Maharaj deu. Brahma é apenas, agora voltando ali, Brahma é apenas um aspecto de Bhagavan. Aqueles que têm inteligência espiritual, não, aqueles cuja inteligência espiritual está limitada são atraídos pelo aspecto do Supremo que é desprovido de qualidades, que é sem forma, imutável, né, não pode ser conhecido e também é imensurável. Mas aqueles que são, vamos dizer, visionários, né, Sarvadarshi, né, eles não têm atração por nada além da forma absoluta e completa de Deus. Os Vaishnavas não têm nenhuma fé significativa no aspecto sem forma de Sri Hari, né, porque isso é oposto, né, isso é contrário à função eterna e exclusiva de Prema. Né, porque para você amar, você precisa ter o quê? Dois objetos. Aquele que ama, aquele que é amado. Você não pode ser uma entidade absoluta, né, e querer manifestar o amor, porque é incompatível. Bhagavan Shri Krishna Chandra, ele é a base de ambos, né, os aspectos pessoais e impessoais. Ele é um oceano de bem-aventurança transcendental suprema e ele atrai todas as divas puras para si. Então Lahiri Mahashoy pergunta: como pode a forma de Shri Krishna ser eterna, considerando que ele teve um nascimento, praticou diversas atividades e depois, inclusive, abandonou o seu corpo? Babaji responde: a forma de Krishna é Satchidananda, ou seja, eterna, cheia de conhecimento e completamente bem-aventurada. Seu nascimento, atividades, né, e até o seu próprio, vamos dizer assim, o próprio deixar do corpo, né, não tem qualquer conexão com o mundo material.
Então Lahiri pergunta, então por que existem descrições, né, no Mahabharata e outros sastras dessa maneira? Babaji Maharaj diz, a verdade eterna, ela carece de descrição, porque ela está além das palavras. A alma pura, no seu aspecto espiritual, ela vê a forma transcendental e os passatempos de Shri Krishna. Mas quando ele descreve essa realidade suprema em palavras, né, ela o que? Aparece apenas como uma história mundana. Aqueles que são capazes de extrair a essência das escrituras, como Mahabharata, experimentam os passatempos de Krishna tais quais eles são, tais como eles são. No entanto, quando pessoas de inteligência mundana ouvem essas descrições, elas as interpretam de maneiras diferentes. Então, o Lahiri pergunta, quando meditamos na forma de Shri Krishna, né, o conceito que surge em nosso coração é limitado pelo tempo e pelo espaço. Como podemos transcender essas limitações e meditar na forma verdadeira de Krishna? Ou seja, ele está achando que Krishna tem uma forma que é diferente dessa que a gente vê, porque essa estaria limitada por tempo e espaço. Agora Babaji responde, meditação é um ato da mente, e enquanto a mente não for completamente espiritualizada, essa meditação também não será espiritual ou chinmoy. Bhakti purifica a mente para que ela possa gradualmente tornar-se espiritual. E quando meditamos com a mente, que se purificou através desse processo, então certamente será uma meditação transcendental. Quando o Bhajanananda e Vaishnavas cantam os nomes de Krishna, né, o mundo material não pode tocá-lo, porque eles são transcendentais. Internamente eles estão situados no mundo transcendental, no mundo espiritual, enquanto meditam nos passatempos diários de Krishna e desfrutam da bem-aventurança do serviço confidencial prestado. Então o Lahiri pergunta, por favor, seja misericordioso e me conceda tal realização espiritual. E Babaji disse, quando você abandonar todas as suas dúvidas materiais e lógica mundana e constantemente dedicar-se a Shrinama, a realização espiritual surgirá rapidamente dentro de você, por ela mesma. Quanto mais você, no caso, cultivar essa lógica mundana, mais você será subjugado pela sua mente através do condicionamento material. Quanto mais você se empenhar para iniciar este fluxo de namarasa, né, mais essas amarras do mundo material serão arrebentadas. A dimensão espiritual, então, poderá se manifestar em seu coração. Então percebam que Babaji Maharaj disse claramente, não está no âmbito das palavras, nem da racionalização, nem da explicação. Tem uma hora que tem um limite para tudo isso. Você tem que entrar na prática. Você tem que cantar os santos nomes. Eu vejo muitos devotos perdendo... Devotos, o que dirá de leigos, hein? Devotos perdendo gosto pela prática, perdendo interesse, né, dizendo que não funciona. Por quê? Porque não pratica. Adianta você ir no médico, ouvir deles todas as recomendações, o remédio que você precisa tomar, a dieta que você precisa fazer e chegar em casa e não fazer? Achar que só porque você já sabe qual é o remédio e qual é o processo a doença vai embora? Tem muita gente que pensa assim. Da mesma forma, a vida espiritual é a mesma coisa. O processo espiritual ele precisa ser cumprido, praticado e deve ter o quê? Paciência para esperar o resultado. Tem tratamentos que você faz de saúde que levam anos. Um tratamento espiritual leva vidas. E a pessoa começou agora, às vezes tem o quê? Alguns anos, né, meses de prática e já acha que nada funciona. Primeiro porque não praticou direito e segundo porque não deu tempo ainda do negócio fazer efeito.
e vai fazer efeito, vai ter efeito, só que você tem que ter paciência para esperar. E a paciência significa fé. A fé em quê? Fé no Guru, fé nas escrituras sagradas, na palavra de Cristo, na palavra dos sábios. Fé para continuar, porque você sabe que se eles chegaram, por que você não chega? É possível. Tá bom? Então, continua ainda o diálogo bem longo com Babaji Maharaj e o Lahiri Mahashoy. A gente vai continuar então na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.